Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os seguidores do canal Rascunho Teológico. Nós estamos alguns dias aí sem postar vídeo, porque devido à exiguidade do tempo, estou fazendo os trabalhos e acabo ficando sem tempo, não é? Mas nessa oportunidade estaremos começando, dando continuidade aos nossos estudos. Estamos fazendo um panorama bíblico, onde terminamos com os profetas menores, né? E agora vamos falar sobre uma matéria muito interessante e que Pedro também chamou de muito difícil, né? É escatologia. Nós vamos estar falando sobre escatologia. Não tem como falar de uma matéria dessa e não nos depararmos com algumas temáticas que nos nossos dias têm sido debatida, tem sido questionada, tem sido perguntada. As pessoas têm interesse, né, de saber como será, como vai ser e assim sucessivamente. Não se fala de escatologia sem antes não falar da morte, do estágio intermediário depois da morte, né? Não se fala de escatologia se não começar primeiro por aí, tá certo? Muito bem. E outros também mistura tudo, escatologia com Apocalipse. Para entender Apocalipse precisa conhecer Daniel, buscar um pouco de Daniel e de Ezequiel e enfim, né? Zacarias, toda essa demanda nós vamos tratar aqui no canal Rascunho da IBD. Temos também as linhas de pensamento, de escolas de interpretação, ou melhor, onde vai tratar os pensamentos e as tratativas escatológicas, não é? E também o nosso conceito bíblico, não é? Que temos e aprendemos na Sacrossanta Palavra de Deus, tá certo? Para começar, nós vamos falar um pouco sobre o estádio intermediário, né? Quando vamos trabalhar essa questão do estádio intermediário, nós temos a convicção, não é? E temos a certeza de que um dia iremos partir dessa terra. Então, essa doutrina de escatologia, ou para começar aí dentro da doutrina protestante, por exemplo, essa doutrina protestante acerca do estado da alma depois da morte, ela inclui antes de tudo a existência contínua da alma depois da dissolução do corpo, né? A alma não morre segundo os protestantes, ok? E nós vamos ter essas escolas de pensamento, de interpretação, que vai sim nos dar um norte, não é? E assim sucessivamente, de forma que todo debate, não é válido, porém a Bíblia tem a razão. Todo debate é válido, mas a Bíblia tem a razão. Quando vamos tratar sobre essa dissolução do corpo, isso se opõe aí não só à doutrina de que a alma é meramente uma função do corpo, como ela como também perece, né? Então, quem acredita que a alma não perece vai se opor a esse tipo de interpretação de que a alma perece. Isto a alma é meramente uma função do corpo, né? E que com o corpo ela perece também, certo? Mas a função também da doutrina, a doutrina do som da alma também, durante o intervalo entre a morte e a ressurreição, né? E então nós precisamos aprender isso, né? Essa questão de som da alma já vem se falando, já vem se discutindo há muitos anos, há centenas de anos atrás, ok? A doutrina anterior, que vai falar sobre a teoria do materialismo, fica de pé ou cai com ela, no caso. Não existe nenhuma substância além da matéria, e nenhuma força além daquele que é fenômeno da matéria, ou seja, esse formar na qual a força física se manifesta, como a mente, por exemplo, ou em a ação mental, dependesse aí da matéria, perfeitamente organizada pelo cérebro. Então,
ao ser o cérebro desorganizado, a mente deixaria de existir dentro de... Mas se a alma e o corpo não são duas substâncias distintas, então a dissolução desse não implica necessariamente no fim da existência consciente daquela. Ou seja, o primeiro conceito que temos aqui é que o conceito protestante, que o estado da alma depois da morte inclui a existência contínua da alma. Isso é o que o protestantismo prega ao longo dos anos, né? Então destrói toda essa questão aqui de sono da alma, ok? E também toda essa questão de que a alma é meramente uma função do corpo, ok? Onde estará a morte, o corpo ou a alma, melhor, depois da morte, né? Nós vamos ver que existem as teorias da dependência da mente sobre matéria e etc e tal. Então, quando vamos fazer essa tratativa, nós temos a doutrina de uma visão futura lá no Antigo Testamento. Primeiro, o primeiro argumento que se trabalha sobre isso é sobre que este tema, ou seja, a priori, seria um selecionismo dizer que os hebreus, o povo eleito de Deus, né, os recipientes, os guardiões de uma revelação sobrenatural, que seria a única nação sobre a face da terra cuja religião e a doutrina de um estado futuro não tinha lugar. É absolutamente inacreditável, pois pressupõe que a natureza humana, no caso dos hebreus, seria radicalmente diferente de que ela é nós e nos demais homens, né? Então, outro fator importante é que em vez de que os hebreus nutrem conceitos inferiores, né? Então, acerca do homem aos que de outras nações, por exemplo. Consequentemente, descobrimos que, se por toda a escritura veterotestamentária, vai apresentar-se os mais elevados conceitos sobre a natureza e o destino do homem, ok? Então, temos informações interessantes sobre toda esta questão dessas teorias, né? Da questão da morte, né? E onde estará o estado intermediário. Primeiro, dentro dessa teoria da dependência da mente sobre a matéria, para cada exercício produtivo aí das faculdades mentais, nós, primeiro, sua individualidade, as suas suscetibilidades, pode-se observar aí, primeiro, admite que a teoria não é a correta com relação a Deus. Segundo, a teoria não tem um endosso das escrituras. E terceiro, se a alma é uma substância, então ela possui aí um poder de automanifestação, um poder produtivo com a base em sua natureza. Então a eletricidade, por exemplo, só pode ser a força da natureza se nos manifestar, então, no presente estado, por exemplo, sob aí essas condições. Então, mas isso não prova que seja ativa somente sob tais condições. Então, essas questões, essas perguntas, estaremos sempre nos deparando aí, né? E Paulo diz assim, no capítulo 3, verso 23, em Gálatas: antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Paulo vai trabalhar isso, tentando trazer aí todo esclarecimento, de forma que precisamos nos aprofundar no assunto, tá certo? Quando vamos trabalhar a questão da escatologia, vem a pergunta: o que é escatologia? O que é escatologia? Nós temos aí, primeiro, dentro dessa questão escatológica, nós vamos ver que escatologia é a etimologia da palavra. Eu estou usando aqui o dicionário bíblico teológico, né? O dicionário escatológico, por exemplo. Nós temos aí escatofobia, nós temos escatologia, escatofobia, escatos quer dizer últimas coisas, phobos quer dizer medo, o phobos, né? Por pavor mórbido de estudar, ou seja, pessoas que não querem discutir o assunto. Então isso é cristofobia, escatofobia, ou melhor, não é?
Nós temos a escatologia, que do grego é escatos, ou últimas coisas, e logia, quer dizer discurso racional, estudo sistemático aí, e lógico das doutrinas que concernem aí as últimas coisas, né? Então, dentro desse fator, nós temos também a escatologia atemporal, né? Lembrando que nós estamos fazendo um escopo para, possivelmente no próximo vídeo, entrarmos no assunto propriamente dito, né? A escatologia temporal, ela é um posicionamento doutrinário elaborado por Karl Barth, né? Que segundo o qual o mais importante para o cristão não é aguardar a volta de Cristo, mas viver uma vida de arrependimento e profunda piedade. Segundo o teólogo, a teologia bartiniana, por exemplo, de Karl Barth, a escatologia na vinda do Filho de Deus acontece toda vez que este busca comunhão com o Pai. É meio contraditório. Depois nós vamos ver também a escatologia consequente. É um termo criado por Albert Schweitzer, que aí contradita a escatologia bíblica. Segundo Schweitzer, a escatologia acontece quando os ensinos de Cristo fazem a realidade da vida, fazem-se na realidade da vida de seus seguidores. Então, assim, Holmstrom explicou a posição de Albert Schweitzer, não é? A escatologia, consequentemente, de Schweitzer impõe aí a escatologia liberal, consequentemente, ok? Então, temos também a escatologia consistente, não é? Do grego escatos, nós sabemos, últimas coisas, e logia quer dizer estudo. O discurso racional do latim é consistente, formado de constituído. É a doutrina segundo a qual a relação dos ensinos de Cristo, que tinha um caráter essencialmente escatológico, e não resta dúvida sobre que o Senhor Jesus haja se preocupado dentro dos ensinos com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. Depois nós temos a escatologia cósmica. Escatologia cósmica é conhecida também como escatologia futura. Trata dos acontecimentos que estão para suceder nesses últimos dias, os sinais da parousia, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e etc. Então a escatologia cósmica segue aí o esquema traçado pelos profetas e apóstolos, né? Depois nós temos também a escatologia de reportagem. O que é isso? A escatologia de reportagem é uma concepção ortodoxa, fideísta, que vê as profecias bíblicas como registros fidedignos, né? Que nos fornece aí relatório formal sobre a ordem e exata dos acontecimentos que hão de acordar no fim dos tempos. Que tem de ocorrer nos fins dos tempos, né? Depois nós temos também a escatologia do Antigo Testamento. A escatologia do Antigo Testamento é a doutrina das últimas coisas contida aí nas escrituras do Antigo Testamento, centrada basicamente nos livros proféticos. A escatologia do Antigo Testamento trata sobre temas seguintes, por exemplo, o aparecimento do Messias, o dia do Senhor, a reconciliação dos judeus com o Messias, a salvação de Israel, a implantação do reino de Deus, não é? Que inclusive estou tratando na igreja onde estou pastoreando, sobre o reino de Deus e a sua cultura, não é? A implantação do reino de Deus na terra e a manifestação do céu, do novo céu e da nova terra. Então, nessa perspectiva da teologia do Antigo Testamento, não está a volta para o passado, mas a fase áurea do povo de Deus, que chega-se no futuro, na restauração, na instauração do reino de Deus em nosso planeta, ok? Dentro dessa premissa, nós temos também, dentro dessa temática, aliás, premissa não, da temática, nós temos também a teologia, a escatologia do Novo Testamento. Essa doutrina das últimas coisas conhecida no Novo Testamento compreende-se os discursos, né, de Cristo aos altos e altos, as epístolas apocalípticas, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o discurso de Atos dos Apóstolos,
as epístolas e o Apocalipse. Então a escatologia do Novo Testamento realça aí os seguintes acontecimentos que hão de suceder nos últimos dias: o estado intermediário, que é o que nós começamos a falar, vamos depois tratarmos isso com mais cuidado e mais afinco, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o juízo e o estado eterno. No Novo Testamento não é um livro, o Novo Testamento não é um livro pretérito, não. Sua perspectiva é futura e eclesial, então não é do passado, é do presente, ok? Depois nós temos a escatologia existencialista, é uma doutrina elaborada por Rodolfo Bultmann, Segundo o Rodolfo Bultmann, o ponto essencial acerca das mensagens escatológicas é a ideia de Deus, que opera aí a ideia da existência humana. Com ela, que ela contém aí, não é a crença de que o fim do mundo está logo à frente. Então, nessa escatologia, onde a existência humana torna-se mais importante do que o mundo futuro, e as profecias bíblicas quanto aos últimos dias são tidas como míticas ou alegóricas, ok? Depois nós temos a escatologia futura, que é a parte da escatologia bíblica que trata dos eventos que hão de suceder nos últimos dias: o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o julgamento das nações, milênio, o estado eterno e etc. E assim são chamadas, pois aplica-se mais ao mundo do que ao indivíduo, dentro do seu contexto cósmico, o mundo dentro do seu contexto cósmico. Depois nós temos também a escatologia idealista, que do grego eschatos, e lógica vem de estudo racional, que incide aí, que no latim significa ideale, que existe somente na ideia, não é uma constante, existe só na ideia, segundo a escatologia idealista, ok? Depois nós temos a escatologia inaugurada, que é a parte da escatologia que se aplica ao indivíduo, envolvendo aí os seguintes temas: a morte física, o estado intermediário, a ressurreição corporal. E a escatologia inaugurada é assim chamada, pois depende aí dos acontecimentos derradeiros previstos aí pelos profetas e apóstolos, Então ela acontece na vida de todos os que recebem a Cristo como seu Salvador. Depois nós temos aí a escatologia individual, que essa escatologia individual vem do latim individuo, ou seja, pessoa, estudo das últimas coisas, que diz respeito exclusivamente a indivíduos, tratando-se da sua morte, do estado intermediário, da ressurreição. Então isso é a escatologia individual. Vira e mexe, ou sempre você, quando alguém falece, e há aquela discussão: será que fulano foi salvo? Será como é que ele vai ser arrebatado, que ele vai ressuscitar nos últimos dias também? Isso a gente está tratando de escatologia individual, ok? Depois nós temos também a escatologia realizada, a escatologia das últimas coisas dentro desse discurso relacional, ou racional no caso, ponto de vista defendido aí por C.H. Dodd, no caso, segundo o qual as previsões escatológicas da Sagrada Escritura foram todas cumpridas nos tempos bíblicos. Atualmente, portanto, já não resta nenhuma expectativa profética. Então, segundo Dodd, ele ensina que toda a parte escatológica da Bíblia já fora cumprida. Vale a pena dizer que ele está literalmente equivocado, ok? Porque não procede. Depois temos a escatologia vertical, que a expressão criada aqui para explicar o posicionamento de Karl Barth, segundo o qual a escatologia não implica em qualquer em se guardar os eventos futuros, mas em se temer a Cristo em todas as instâncias da vida, ok? Observando todo esse fator de estudo escatológico, nós temos também aí a escatomania, ou melhor, escatomania. Escatomania vem das escato último, já sabemos,
Mas mania é uma flexão mórbida, no qual a coisa interessante é desmedida pelas coisas, são interesse desmedido pelas coisas, pelas últimas coisas. Então, tal interesse pode estar ou não centrado aí na profecia bíblica, e há muitos estudiosos, por exemplo, que embasam isso, sua escatologia nos escritos de Nostradamus. Nós vamos ver o cineasta norte-americano Orson Welles, em que tange ao cristão é bom que haja semelhanças e interesses. Todavia, não devemos esquecer as coisas, os outros dos temas, não devemos, todavia não deve se esquecer os outros temas doutrinários. Afinal, toda essa questão de ter um apreço pela escatologia não pode menosprezar as demais doutrinas, ok? Baseado nessa questão e nesse esboço escatológico bíblico, nós vamos trazer aí, começar a tratar essa demanda que é tão importante para os nossos dias. Mas o que é escatologia? Escatologia é uma divisão da teologia sistemática, que estuda aí as profecias futuras. Por isso, a escatologia é melhor definida aí como sendo a doutrina das últimas coisas, ok? Doutrina das últimas coisas. Dentro dessa demanda, nós temos também bastante informações com respeito a isso, porque isso está bem tangível a nós, está bem patente, é o que ensinamos, é o que aprendemos. Desde o início da nossa fé, nós aprendemos sobre escatologia. Qual é o significado de escatologia? Escatologia é o clímax da revelação divina, que fala sobre a principal razão da criação do mundo material, ou seja, o cumprimento dos propósitos eternos de Deus, dentro de toda essa demanda da profecia, do acontecimento do fim. Então, a escatologia estuda tantas profecias que se cumprem como as quais ainda se cumprirão. Portanto, tudo que era profeticamente futuro, na época em que foi escrito, é abordado aí dentro da escatologia bíblica. O termo escatologia, conforme já vimos, mas vale a pena ressaltar, é escatos, que significa último, e logos, que significa palavra, dissertação, ciência, pesquisa. Então, escatologia significa estudo ou doutrina ou estudo das últimas coisas, ok? Então, dentro da escatologia, a Bíblia estuda-se 3 tempos de profecia: profecias que já se cumpriram, profecias que estão para se cumprir e profecias que ainda se cumprirão. Profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, ou melhor, e as que se cumprirão. Dentro da teologia, nós vamos ver que a classificação aí, nós vamos ver que a teologia já era chamada de escatologia inaugural ou inaugurada, e escatologia futura, da qual também já tratei aqui, ok? Agora há pouco. Então, na escatologia inaugurada é abordada aí a fase atual do reino de Deus, ok? Então vamos lá. Dentro do campo dessa temática de escatologia, nós temos, quando fala da volta de Jesus e tal, nós temos bastante coisa para ser tratada. Quando vamos para 2 Pedro capítulo 3, verso 16, ele diria que a escatologia é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender, e sua correta compreensão, bem como a todas as matérias teológicas, só ocorre mediante a priorização do que está revelado nas Escrituras, que representam aí a totalidade da informação futuráveis e essenciais. Apocalipse, capítulo 22, verso de número 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, a escatologia é exposta aqui não especulativa, então, mas teológico-cêntrica, isso é, dogmática, bibliocêntrica. Afinal, renuncia à autoridade bíblica para exercitar o raciocínio a bel prazer. Segundo David Hurt, David Hurt, ele já faleceu, já dorme no Senhor, de saudosa memória. Ele discorria que com precisão ele diria assim: teríamos de ser como Deus para que tudo fosse provado e racionalizado para nós.
Obviamente, nós somos como Ele, somos finitos, Deus é infinito, simplesmente não temos aí a capacidade de compreender tudo sobre Deus e seu universo. Portanto, precisamos confiar nele quando a nós fala sobre quando nos falar sobre as coisas que não podemos compreender de forma plena, entendeu? David Hurt, ele trazia essa informação. Essa informação aí está no livro escrito pela CPAD, Em Defesa da Fé Cristã. A CPAD lançou esse livro de David Hurt, né? E nós vamos observar que o profeta Daniel, ele não ousou desvendar por conta própria os mistérios relativos ao futuro. Antes ele confessou: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isto eu disse: Senhor meu, qual era o fim dessas coisas? Daniel, capítulo 12, versículo 8. Então, hoje nós temos bastantes pessoas dizendo que é especialista nisso, especialista naquilo, especialista naquilo outro, dentro do conceito escatológico. O Pedro falou, o Daniel falou e outros falaram, como é que os finitos, outros falarão que são especialistas nisso, né? Então, deve estar querendo vender material, né? É a única conclusão que chega. O estudo existe, a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente estuda, mas especialistas é complicado porque Deus tem a sua forma de trabalhar. Então, as escrituras não foram divinamente produzidas para cada indivíduo, né? Ao interpretar, tira suas próprias conclusões. Elas são revelação de Deus, ela é a revelação de Deus, e nós devemos nos aproximar delas com o objetivo de assimilar as verdades reveladas pelo Senhor Jesus. No capítulo 119, versículo 105, o Davi falava, o salmista falou isso, né? E Paulo deu outro exemplo nesse sentido, quando ele vai falar sobre a erudição, que não abria a mão das escrituras. Ele diz assim: porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi de Jesus, morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, o qual ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E isto foi visto por Cefas depois pelos 12. Então, Paulo sempre dizia, segundo as escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Já em Romanos capítulo 15, verso 4, está escrito assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, não é? Então, mesmo sendo doutor dos gentios, Paulo jamais ousou dizer que era especialista nisso ou naquilo, ok? Então, hoje nós ouvimos termos assim e ficamos pensando assim: meu Deus, será que a pessoa é Deus? Ou sabe igual ou como Deus? Então é complicado. Como já dissemos, que todo fator escatológico para o nosso aprendizado. Escatologia nós vamos ver aí o que é escatologia. Por que escatologia bíblica, né? Que são as muitas perguntas quanto ao futuro, mas não podemos aí perder de vista a fase para uma proveitosa análise das escrituras, né? Uma análise aí que podemos ter das últimas coisas e não ir além do que está escrito na Bíblia. Precisamos ver Deuteronômio 29, e precisamos ver também 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 6. Né? Temos que ter prudência. Isso não tira o brilho de estudar a escatologia. Nós precisamos estudar sim, embora o ser humano seja obcecado por novidades, os subsídios extrabíblicos, por exemplo, como divagações filosóficas, supostas revelações divinas, ou supostas divinas revelações, né, e etc., eles confundem os estudiosos com os estudiosos da Bíblia. Charlie Rod, ele afirma assim dizendo: é preciso ter uma mente que a teologia não é filosofia. Precisa ter em mente que a teologia não é filosofia. A teologia não pretende descobrir a vontade e nem conciliar o que ensina como verdadeira todas as outras verdades. Seu papel é simplesmente declarar que o Deus revelou a sua palavra e vindicar aí tais declarações até que onde é possível, em face dos equívocos e objeções. Então, o Charlie Rod, na sua página 390, aqui eu tenho
o velho Rod aqui, como chamamos, tá aqui, Charlie Rod, ele trabalha essa proposta aí, trazendo essa visão interessante para nós, né? E assim sucessivamente. Então vamos ver, dentro da teologia sistemática deve-se harmonizar com as teologias bíblicas, né? Tais matérias não existem para dividir os teólogos, por isso, ao estudarmos as coisas que devem acontecer, Apocalipse 1:19, né? De modo que compreendamos tudo o que está dito. Um dia desse eu vi alguém tentando falar sobre o sinal, mas não citou um sinal da voz de Cristo, não citou nenhum, né? E assim sucessivamente. É complicado, né? Então nós vamos ver os principais eventos escatológicos, né? Primeiro, o arrebatamento nos ares antes da grande tribulação, que é os pré-tribulacionistas que pregam assim, os pós-tribulacionistas dizem que vai ser arrebatado depois, e os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas acreditam que vai ser no meio da grande tribulação, metade, 3 anos, depois de 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. São linhas de pensamento, não vou me ater a esse tipo de demanda. Nós temos aí também outro evento interessante, escatológico, que é o Tribunal de Cristo, não é? O Tribunal de Cristo que ainda será nos ares, Apocalipse 22:12 e 1 Pedro 5:4. Depois temos a grande tribulação na terra por 7 anos. Temos também a bodas do Cordeiro, temos a vinda de Cristo à terra com poder em grande glória, não é? E também a batalha do Armagedon. Depois temos o fim, né, do império do anticristo, depois vem o julgamento das nações, depois vem o milênio após a prisão de Satanás e a revolta do diabo e seu julgamento. Depois temos também o juízo final e novos céus e nova terra, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Esse é um escopo introdutório, né, que vamos falar sobre escatologia. Canal Rascunho da IBD, ou Rascunho Teológico, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.